Que a graça do Senhor Jesus possa tocar o seu coração. É um prazer tão grande poder parar esse tempo para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu espero que as nossas reflexões estejam trazendo vida, trazendo ânimo e direção para o seu coração. O apóstolo Paulo nos diz que tudo aquilo que foi escrito para a nossa correção, para o nosso exemplo, para que a gente possa aprender a como viver a fim de glorificar o nome do Senhor. E temos meditado aqui em alguns personagens. Eu gostaria no dia de hoje de chamar a sua atenção para um profeta que anunciou o caminho, preparou o caminho para o Senhor Jesus. O nome dele é João Batista. Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. É tão interessante que esse livro foi escrito por Lucas, já no final do primeiro século da era cristã. Lucas era um médico e, diferente de Mateus, de Marcos e João, cada um no seu enfoque dentro da construção do evangelho, a intenção de Lucas é, com um olhar bem investigativo, bem jornalístico, comunicar a um amigo chamado Teófilo os fatos ordenados da vida do Senhor Jesus. Bom, como um bom historiador, como um bom jornalista, Lucas não poderia deixar passar desapercebido um pouco do cenário, o contexto histórico em que a vida do Senhor Jesus aconteceu naquele tempo em que o evangelho foi escrito. E é um pouquinho desse cenário que Lucas traz para nós aqui nesse texto que acabamos de ler da palavra de Deus. E eu não sei se você percebeu, mas pela leitura do texto fica muito claro observar que aquele tempo em que João Batista apareceu preparando o caminho para o Senhor Jesus, esse tempo foi um tempo marcado por corrupção. Foi um tempo marcado por essa corrupção em vários segmentos, em vários setores da sociedade daquele tempo. Parece que o primeiro local, a primeira área, a primeira esfera que estava corrompida naquele tempo era exatamente a esfera religiosa. O texto diz que 2 homens exerciam o sumo sacerdócio. Um se chamava Anás e o outro se chamava Caifás. Bom, nós sabemos que isso não pode acontecer, afinal de contas, para que alguém possa preencher o sumo sacerdócio, essa pessoa tinha que ter alguns requisitos. O primeiro era ser israelita, precisava nascer na nação de Israel. Segundo, a pessoa precisava fazer parte da tribo de Levi. Terceiro, ela precisava ser da família de Arão e então ser escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Sabe o que é interessante? O interessante é pensar que nem Anás e nem Caifás preenchiam esses requisitos. Parece que eles ocupavam essa posição mais como um acordo político do que propriamente por preencherem as recomendações de Deus. O que Lucas está mostrando para nós é que naquele tempo o sacerdócio havia sido corrompido. Ele já não era mais usado como um instrumento para representar o povo diante de Deus e Deus para o povo. Ele estava sendo usado agora como dominação. Parece que os romanos, entenderam que a melhor maneira de dominar os judeus não era tanto pela força, mas pela manipulação política. E por que não usar o templo? Uma vez que em Israel a vida civil e a vida religiosa praticamente se confundem, porque toda a vida civil do povo gira em função do templo, por que não usar o templo como instrumento de dominação? Então os romanos compraram o sacerdócio e introduziram ali 2 pessoas da sua confiança para que, através da manipulação religiosa, o povo então pudesse ser dominado para o serviço,
para a escravidão do Império Romano. Gente, no tempo em que Jesus deu início ao seu ministério, a corrupção, em primeiro lugar, ela começa dentro do templo de Deus, ela começa dentro da casa de Deus. E o que é que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Gente, nós vivemos dias muito semelhantes. A corrupção na nossa nação, penso eu, ela não começa pela política, não começa pela sociedade civil, não começa pelos órgãos responsáveis pela segurança pública, não. A corrupção no nosso país hoje, gente, infelizmente, ela começa pela igreja, começa por mim, começa por você. Jesus nos diz que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Bom, não se acende uma cidade, né, uma candeia para esconder ela. Uma cidade no alto de uma montanha não é iluminada para ser escondida. Jesus diz que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Agora, se o sal se torna insípido, para que ele serve? Não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Jesus diz que assim os homens devem ver a nossa luz, devem ver as nossas obras, para que eles possam glorificar o Pai que está no céu. Mas, infelizmente, muitas vezes, as atitudes da igreja no nosso tempo, as suas atitudes e as minhas, não têm levado o nome de Jesus a ser glorificado, mas muitas vezes a ser denegrido, a ser manchado. Pense nos escândalos na política, pense nos escândalos até mesmo na parte religiosa, na esfera religiosa, por parte de cristãos. E infelizmente com isso o nome do nosso Senhor vai sendo manchado, vai sendo denegrido. Por isso que o texto de 2 Crônicas diz que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar, se ele orar, se ele buscar, se ele se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.